Vamos falar rapidamente sobre os bastidores. Vamos lá. Olha só, eu pus aqui alguns bastidores para você acompanhar. Esses aqui são os de silicone, tá certo? Esses são os de plástico, acho que tá todo mundo conseguindo entender, visualizar. Eu tenho alguns de madeira aqui pequenos. Gente, esses bastidores aqui, vocês que já me acompanham há algum tempo, ou você que está aqui pela primeira vez, são bastidores de plástico, né? E que são bastidores com regulagem. Então vamos falar primeiramente sobre bastidores com regulagem e bastidores sem regulagem, ok? Então eu vou afastar um pouquinho aqui só para você poder visualizar bem aqui. Olha, esses bastidores aqui, antigamente, bem antigamente, quando eu comecei no bordado na minha vida, a gente só encontrava bastidores assim, a grande maioria é assim, né? E esse daqui, inclusive, é bem antigo comigo, grandes, bastidores grandes, né? Esse bastidor aqui, ele tem o ajuste dele, a parte interna com a parte de fora, ele é bem justinho, ou seja, não daria para você colocar num bastidor, num tecido grosso. Se você pegar, por exemplo, ó, vamos pegar esse linho aqui, que ele não está tão fino, mas também não está tão grosso. A grande maioria dos bastidores de bambu, eles têm uma parte aqui mais chanfrada, para você colocar embaixo aqui no tecido e colocar aqui, olha. Aí o que acontece, olha, tá vendo? Ele é difícil de você ajustar. E aí você vai puxar o tecido e ele não serve, não é que ele não serve, você vai sofrer muito para trabalhar com bastidor assim, já na madeira, sem a regulagem, porque ele é para você fazer uma moldura mesmo, para usar como moldura. Esse bastidor, tá vendo? Ó, que eu ainda nem consegui colocar aqui porque ele tá grosso o tecido. Então, quando acontece isso, gente, eu nem coloquei muito no forçar, porque pode quebrar o bastidor, né? Ele é frágil esse aqui é de bambu, né? Então, ele não é nem de bambu, é madeira mesmo. Eu tenho um de bambu. Esse daqui, olha, é de bambu, tá vendo? Esse aqui é mais recente. Comprei pela internet este bastidor. Então, ele tem a regulagem, aí você consegue colocar no... Olha, eu vou pôr a diferença, né? Você consegue colocar... Ele já não tem aquele chanfrado do outro, tá certo? Então, olha, vou colocar aqui, pra você ver um tecido um pouquinho mais grosso. Eu vou abrir o quanto eu desejo e coloco, olha, sem problemas. Aí eu vou regular. Até ficou folgado demais. Vou fazer a regulagem aqui. Vou segurar aqui, que é a mesma coisa que eu faço com o outro, de plástico. E aí eu vou regulando, ajusto o meu tecido. Se eu quero deixar aquele tamborim, quando a gente fala brincando e é uma grande verdade de tamborim, é porque eu quero o tecido bem esticado para fazer o meu bordado. Olha, é um bastidor pequeno. Então, ele tá aquele tamborim, né? Então, tá bem esticadinho. Eu posso apertar o máximo que eu conseguir aqui. Puxo bem o meu tecido e vou apertando aqui, ó. Segura aqui essa arruela e prendi o meu bastidor no tecido. E aí, eu consigo bordar. Esse bastidor, perceba, olha, a minha mão é pequena, mas tá aqui, ó. Coube na minha mão, assim como esse aqui também cabe na minha mão. Então, a diferença é, quando você comprar um bastidor que não tem regulagem, ele serve mais para você utilizar para uma moldura, deixar em quadrinhos. Eu coloquei todas as coisas aqui, ó. Esse aqui é o mesmo bastidor, ó, tá aqui na moldura, no quadrinho. Eu deixei aqui para mostrar para vocês, ó. Ele tá esticadinho, só depois ajustar melhor aqui, para dar o acabamento e ele fica definitivo aqui no bastidor. Daí você não tira mais do bastidor, né? Agora, esse aqui você movimenta a hora que você quer. Aí se você pode, lembra que eu sempre falo, você pode colocar em cima do seu bordado já pronto, só que você não deve apertar tanto e não deve deixar definitivo ali. Então você vai movimentar ele se você tem um bastidor maior, ok? Então, o que eu recomendo? Bastidores que não têm regulagem, eles servem mais para o acabamento, deixar como moldura. Então, hoje está muito, e eu tenho, né, adquirido aqui esses bastidores que são de pinos, ó, em outros formatos. Tem o oval que tá, não sei onde que ele tá, acho que ele já tá em algum lugar, olha aqui um pequenininho, né? Esse aqui também, principalmente esse aqui, gente,
não comprem para você usar no seu dia a dia de trabalho. O fato, primeiro, que não vai entrar aqui com facilidade, você vai ter um pouquinho de dificuldade de colocar aqui. Se tiver muito justo o bastidor, pega uma lixa, lixa seu bastidor um pouquinho com todo carinho, aquelas lixinhas, e aí você vai tirando para poder abrir um pouquinho e colocar num tecido mais grosso. O tecido mais fino vai tranquilamente, tá certo? Então, esses bastidores aqui é só para moldura mesmo, não use para fazer o seu bordado, porque vai quebrar com muita facilidade. Quebra e quebra mesmo. São bonitos, são lindos, são decorativos, mas para o dia a dia ele não funciona. Assim como os MDF, eu não tenho de MDF. Quebra também com facilidade. É para você, fez o bordado? Coloca lá e deixa como moldura, tá certo? Aí vamos falar um pouquinho sobre os bastidores de silicone que eu gosto também e tenho. Esse bastidor aqui, ele tem para pendurar, né, para virar o quadrinho mesmo, e ele tem essa parte que é de plástico, opa, e essa parte aqui, gente, ela é muito sensível e ela quebra também muito facilmente. Ela pode ressecar dependendo da onde guardou e quebra mesmo, lasca, e aí perdeu essa parte interna do bastidor. O silicone, olha, ele é molinho aqui, ele fala uma borracha, silicone, eu entendo como silicone, e dá para você usar para você bordar? Dá para usar para bordar, porém, você tem que tomar cuidado, porque ele vai quebrar, porque tira e põe, tira e põe, tira e põe, quebra, tá certo? Porque ele não tem regulagem. Só a vantagem é que ele dá a tensão exata que você precisa pro tecido, tá certo? Aqui, ó, outro modelo, a mesma coisa, ó, ele é fácil de tirar, de colocar, sem problemas nenhum, tá certo? E eu tenho esses daqui, por exemplo, esses que eu quero mostrar pra vocês, a fábrica não existe mais. Perceba que, olha, eu coloquei, esses daqui eu ganhei da Leila Jacob, olha, você tem uma ideia quantos anos. Foi colocado aqui, olha, eu coloquei um e o outro já veio assim pra mim. Fita durex, que é para tentar segurar um pouquinho aqui e não quebrar, né? Então, esses daqui eu procuro deixar mais, até porque não existe mais, a fábrica fechou, para deixar realmente como quadrinho ou para usar assim muito esporadicamente. Tem dois tamanhos aqui, tem os redondos também, por aí, algumas pessoas têm, e esse aqui é também da mesma família, pequenininho, tá certo? Ok? Ah, uma dica que eu quero dar para vocês, dica, ó, aí temos esses outros bastidores aqui, que tem outros formatos de regulagem, né? Essa regulagem aqui é legal, porque forma essa alavanquinha aqui para você poder abrir, né? E se você vai usar um tecido muito delicado, se você sente que esse aqui de bambu tem muita farpa, né? O que que você faz? Além de você lixar, você pode pegar uma tira de tecido e envolver, encapar aqui a parte interna ou a parte externa, aí você que decide. Eu prefiro a parte interna, porque aí não aparece no bordado, fica até melhor para você segurar, né? E você pega uma faixa de tecido mais fininho que você tiver aí, um tricoline bem fininho, corta uma tira e enviesa aqui, encapa ele. Se você não tem cola, você dá uns pontinhos aqui no cantinho para proteger o seu tecido. Se você vai usar um linho muito fino, uma cambraia de linho, se você usar só o bastidor de madeira, pode acontecer de assim, manchar ou estragar o seu tecido, repuxar alguma coisa. Então, encape ele para você utilizar, ajuda bastante. Também essa é uma opção para tecidos escuros, principalmente a própria sarja escura, né? Se você encapa o seu tecido, o seu bastidor fica muito melhor. Eu já tive experiência de perder o tecido porque o bastidor manchou com a madeira dele e não saiu aquilo nem por um decreto, entendeu? Não tive jeito de tirar daquele tecido, não sei o que aconteceu, tá certo? Então aqui é a mesma coisa, só muda aqui a regulagem, né? Esse aqui é menorzinho ainda, ó, né? Eu gosto de tecido de bastidor pequeno para determinados trabalhos, né? Então eu gosto para colocar, fazer uma coisinha rápida, pequena, minha mão tá aqui segurando, olha, bonitinho.